Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa revisão UNEB, resolvendo aqui algumas questões do primeiro bloco da mecânica. Eu dividi essa aula em duas. Então, nesta primeira aula, nós vamos resolver questões envolvendo grandezas físicas, medidas, unidades e cinemática. Então, vamos nessa. Bom, como você já sabe, o objetivo da nossa revisão é trabalhar em cima da nova banca UNEB, a CPS. E essa questão que você está vendo aí, o UNEB 2020, a primeira questão, já foi sim no formato da nova banca. Então, vamos lá. Tem-se constatado que a idade correspondente ao início da puberdade em meninas diminuiu em vários anos no último século. O folclore urbano diz que isso decorre dos hormônios provenientes do gado de corte. Porém, as causas mais prováveis são o aumento médio da gordura corporal nas meninas modernas e a forte presença no meio ambiente de substâncias químicas que imitam estrogênio e são provenientes de pesticidas usados na agricultura. Sabe-se que um hambúrguer de carne bovina tem cerca de 0,2 nanogramas de estrogênio. Uma porção de ervilhas contém aproximadamente 300 nanogramas de estrogênio. E uma mulher adulta produz cerca de 0,5 miligramas de estrogênio por dia. Vamos agora para o comando da questão. Baseando-se nas informações acima, responda: quantos hambúrgueres uma garota teria que consumir em um dia a fim de ingerir a mesma quantidade de estrogênio produzida diariamente por uma mulher adulta? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar dois dados oferecidos aí pela questão. O primeiro, que é a quantidade de estrogênio produzido pela carne bovina no hambúrguer. A questão nos dá aqui, ó, para cada hambúrguer, nós temos aqui essa quantidade de estrogênio e vamos confrontar ela com a quantidade de estrogênio que é produzido pela mulher, naturalmente. E a questão diz, ó, 0,5 miligramas. Bom, então, para a gente descobrir quantos hambúrgueres uma mulher vai precisar comer para ter a mesma quantidade que ela já produz normalmente, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é colocar aí essas duas medidas nas mesmas unidades, porque assim a gente vai poder confrontar um valor com o outro. Então vamos lá. Primeiramente, falando do hambúrguer, que eu vou chamar aqui de H, nós temos uma produção de 0,2 nanogramas. Lembrando que o nano é um submúltiplo, que corresponde a 10 elevado a menos 9 da grandeza. Daí o nome nano, nano que vem de 9. Mas como é um submúltiplo, então são 9 casas decimais a menos da medida. Por isso que 0,2 nanogramas é o mesmo que 0,2 vezes 10 elevado a menos 9 gramas. É sempre bom lembrar que esses submúltiplos, né, o nano, o mili, o pico também, que é muito usado na física, pode ser utilizado para qualquer grandeza, então não precisa ser só massa. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em nanocoulomb, ou então em nanômetro, ou então, por exemplo, em nanojoules, nanosegundos. Então, nós podemos utilizar os submúltiplos em qualquer contexto. No caso aí, ele traz num contexto de massa. Então, transformando aí para grama, 0,2 nanogramas, repetindo, corresponde a 0,2 vezes 10 a menos 9 gramas. Então, sempre que você encontrar esse submúltiplo nano, você pode multiplicar a grandeza por 10 elevado a menos 9. Se você tem dificuldade com transformações de unidades, então vai lá na nossa aula do Física do Zero, consulta a primeira aula, que é uma aula onde eu explico toda a matemática básica que você vai utilizar no curso de Física, e lá eu vou explicar também com detalhes essa questão envolvendo as transformações de unidades. Bom, então vamos continuar a questão. Então o hambúrguer produz essa quantidade aí de estrogênio. Produz não, né? Tem essa quantidade. Já a mulher, que eu vou representar aqui pela letra M, já produz por si uma quantidade de 0,5 miligramas. Repara que agora a gente está utilizando um outro submúltiplo, o mili. O mili corresponde a 1000, né? Só que é 1000 ao contrário, ou seja, 3 casas decimais a menos, porque o mili é um submúltiplo. Então, sempre que você tiver o prefixo mili, basta você multiplicar o valor por 10 a menos 3. Porque o menos fininho, como eu falei, são 3 casas decimais a menos. Então, isso aqui corresponde a 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Pronto, beleza. Agora que nós fizemos isso, basta fazer uma simples regra de 3, ou se você preferir, pode fazer logo a divisão direta. Você pega esse valor aqui, que é a quantidade de estrogênio produzido pela mulher, e divide pela quantidade de estrogênio presente na carne bovina. Quando você fizer essa divisão, você vai descobrir quantos hambúrgueres essa mulher vai precisar comer. Mas se você tem dificuldade com a matemática, não enxergou muito bem isso aí que eu falei, então fica tranquilo, faz aqui a regrinha de 3. Ó. Um hambúrguer, que eu estou representando aqui como sendo um H, tem uma quantidade de 0,2 vezes 10 elevado a menos 9 gramas. Portanto, quantos hambúrgueres eu preciso? X, para ter
0,5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Pronto, então a regra de 3 simples vai fazer a gente chegar à resposta. Então, fazendo aqui a multiplicação cruzada, como a gente costuma fazer numa regra de 3, né? Então, isso aqui vai ficar 0,2 vezes 10 a menos 9x igual a 0,5 vezes 10 a menos 3. Ou seja, já adiantando aqui o processo, x vai ser 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 0,2 vezes 10 elevado a menos 9. O F1, como é que eu faço essa conta agora? A gente tem que fazer por partes, né? Primeiro a gente divide os termos independentes. Então, 0,5 dividido por 0,2 é o mesmo que dizer 5 dividido por 2, tá? Se você tira uma casa em cima, você tira uma casa embaixo e mantém o resultado, ou se for o contrário, se você quiser acrescentar uma casa em cima e acrescentar uma casa embaixo, não tem problema. Você vai encontrar também o mesmo resultado. Então, 0,5 dividido por 0,2, isso vai dar 2,5. Aí a gente agora vai dividir as potências de 10. E aí você já deve aprender que na divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, conservando a base que é 10, a gente subtrai os expoentes. Cuidado só para não comer sinal, tá? Menos 3, olha só. Subtraído de menos 9 vai ficar menos 3 menos 9. E aí, fazendo o joguinho de sinais, menos 3 mais 9, isso vai dar quanto? Isso vai dar 6. Pronto, então essa é a quantidade de hambúrgueres que essa mulher vai precisar comer para conseguir produzir a mesma quantidade de estrogênio. Só que se você olhar para os itens, não tem assim potência de 10, né? A questão traz o valor na íntegra, então é só a gente aumentar 6 casas nesse valor aqui. E isso vai dar 2 milhões e 500 mil hambúrgueres. Olha só que coisa absurda, né? Uma mulher vai precisar comer isso aqui num dia para ter a mesma quantidade de estrogênio que ela produz. Então, a proposição verdadeira é a letra D. Tá aí a questão de número 1.